Irão. E preparativos da equipe, correção de erros. O Cruzeiro não foi bem na partida de estreia da Série B contra o Confiança em Aracaju, depois de um primeiro tempo em que o Cruzeiro merecia ter saído como vencedor. O segundo tempo proporcionou ao adversário falhas que o Cruzeiro normalmente não tem, no caso do goleiro Fábio, mas vida que segue. Agora é Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Está falando na turma do bate-bola o Samuel Venâncio. Boa noite, Emanuel Carneiro. Boa noite para os amigos ligados na turma do bate-bola. 6h17 confirmando. São 4 jogos importantíssimos para o Cruzeiro, Emanuel. Você falava da Copa do Brasil, os 2 duelos com a Juazeirense, quinta-feira agora, 4h30 no Mineirão. Na outra quarta, lá em Juazeiro, na Bahia, aí define quem avança para a fase de oitavas de final, uma premiação de R$2.700.000 em jogo, e os 2 jogos em casa que o Cruzeiro fará em sequência na segunda e na terceira rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Domingo, 6h15 Mineirão contra o CRB, e depois no outro sábado é o Goiás também no Gigante da Pampulha. Então é para mudar a maré depois desta estreia com derrota, como você falou, diante do Confiança, e aí começando na quinta-feira com a Juazeirense pela Copa do Brasil. Mas foi um dia diferente para todos nós jornalistas, que o Cruzeiro voltou a liberar a imprensa em meio ainda à situação de pandemia que continua, mas o Cruzeiro fez todo um protocolo. Nós jornalistas tivemos que apresentar na porta da Toca da Raposa 2 o teste negativo para Covid-19, e aí a conferência da temperatura, uso de luvas o tempo inteiro, máscara, álcool em gel, distanciamento. Para se ter uma ideia, o Cruzeiro fez o treino no campo de número 1 e a gente ficou na lateral, bem distante do campo de número 2, para assistir ao treinamento do técnico Felipe Conceição. Depois teve uma entrevista com o goleiro Fábio, também o distanciamento, o microfone do Fábio era um, dos jornalistas outro. Assim que um fazia uma pergunta, o outro vinha para fazer, era tudo higienizado. Então, um protocolo bem legal, uma iniciativa do Alisson Guimarães, que é o head de comunicação do Cruzeiro, com o Rodrigo Moreira, superintendente de marketing, inovação e digital do clube. Então foi uma sensação diferente para todos nós, para acompanhar ali o que faz o técnico Felipe Conceição, e isso deve se repetir dando certo uma vez a cada semana para a imprensa assistir aos treinos na Toca da Raposa 2. Aliás, há alguns dias o Cruzeiro transmitiu um jogo-treino no canal oficial do YouTube e ficou uma impressão ruim do campo de número 4, com o aspecto queimado. Hoje, o gramado do campo 1 e do campo 2 em excelente condição, muito bacana acompanhar isso também. Claro que tem este período de seca, então o Cruzeiro treina um período 10 dias, 15 dias nos campos 1 e 2, depois alterna com os campos 3 e 4 para dar um alívio também programado. Mas, repito, foi uma sensação bacana voltar a acompanhar um treino na Toca da Raposa 2, 1 ano e 3 meses depois. Do que a gente viu, o Felipe vai definir o time nesta quarta-feira, na última atividade na Toca da Raposa 2. Do que a gente viu, ele testando algumas variações táticas. O Felipe, talvez aí ele possa mudar algumas peças na equipe, tem dúvidas no meio e no ataque. Uma mudança ele confirmou: o jovem Everton está de volta na zaga. O Joseph não pode atuar porque atuou pelo América na Copa do Brasil, então a zaga terá o Everton e Ramon neste compromisso com a Juazeirense. Deu para ver também ele treinando muito a saída de bola, e aí até mudando um pouco, fazendo uma saída com 3, com os 2 zagueiros e puxando o volante para receber esta bola. Então tem trabalhado, pelo que a gente viu, algumas variações pensando neste duelo diante da Juazeirense, que é um jogo importantíssimo. Léo Figueiredo, para o Cruzeiro dar uma resposta e apagar essa impressão já deixada na primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Pelo que a gente viu,
O Felipe pode testar alguma coisa, Léo Figueiredo. Boa noite. Boa noite, Samuel. O Felipe pode e deve testar alguma coisa, porque o Cruzeiro tem alguns ajustes que podem ser feitos para o time ter um desempenho um pouco melhor. Que o torcedor, imagino que o próprio Cruzeiro não esteja fazendo isso, não subestime o confronto pelo fato da Juazeirense ser um time desconhecido do cenário nacional, né? Mas a Juazeirense tirou o Sport nessa Copa do Brasil, foi um jogo muito confuso, teve uma treta no final do jogo, acabou a luz, o Sport se recusou a voltar, mas foi quarto colocado no Campeonato Baiano. E como o Cruzeiro ainda não está na ponta dos cascos e precisa fazer o resultado para ganhar confiança, seguir na Copa do Brasil, pelo lado financeiro também é muito bom seguir na Copa do Brasil, que o Felipe Conceição faça bons ajustes nesse time que não pode cometer as falhas que cometeu no jogo contra o Confiança. Agora, Samuel, uma notícia triste que eu vou trazer aqui para o torcedor do Cruzeiro. Morreu hoje em Sergipe, aos 65 anos, o ex-zagueiro Ailton, que marcou época nos anos 80 e 90 pelo Sport Recife e pelo Cruzeiro. Ele sofreu um infarto e não resistiu. O Ailton foi revelado pelo Itabaianas, transferiu para o Sport, onde conquistou 5 títulos estaduais e o Campeonato Brasileiro da Série B em 90. O ápice da carreira do Ailton foi no Cruzeiro, onde até hoje é lembrado pelo futebol aguerrido, que lhe rendeu o apelido de xerife. Ele foi campeão mineiro em 1984. Se você me permite, Samuel, eu vou pedir ao Emanuel que fale sobre o Ailton, porque com certeza, 84 eu tinha 4 anos. Você tinha um pouquinho mais que isso, né, chefe? Bom, o Ailton, ele acabou se encaixando numa fase em que o Cruzeiro até não andava muito bem nas competições. O que acontece sempre no futebol é que as pessoas às vezes passam com até boa participação no futebol mineiro, voltam para suas cidades e depois desaparecem no noticiário. Com sinceridade, eu não tive, acho que não tivemos aqui em Belo Horizonte, qualquer outra informação sobre o que andava acontecendo com o Ailton. Mas fica aí o registro, sempre, nós temos que cobrar pelo menos 1 minuto de silêncio e uma coroa de flores do clube, no caso Cruzeiro, para o jogador que faleceu. Bola sua, Samuca. Beleza, eu gostei do seu pedido, viu, Léo Figueiredo, se me permite. Vamos lá, 6h24, o Fábio hoje, nessa entrevista que eu falei, ele explicou a expulsão no sábado contra o Confiança, falou que foi um erro de cálculo ali, o gramado também, na hora que a bola quicou, acabou enganando o Fábio e ele achava que estava na linha da área, acabou pegando de mão. Então, disse que não é nada além disso, teoria de conspiração que surgiu na internet. Fábio até elogiou o clima no dia a dia na Toca da Raposa 2. Eu fiz até uma pergunta para o Fábio e vamos repercutir na nossa programação sobre o Cruzeiro deste ano em relação ao ano passado na Série B do Campeonato Brasileiro. O Fábio disse que considera o time mais bem preparado, mas ele falou que por ele busca mais reforços, porque, segundo o Fábio, quanto mais jogadores de qualidade tem um elenco, melhor fica a concorrência e a disputa no dia a dia, nos treinamentos, na Toca da Raposa 2. Sobre a questão do diretor de futebol, hoje todo mundo passou o dia aí fazendo protesto, o torcedor se manifestando contra a possível vinda de Rodrigo Pastana do CSA. E a negociação segue bem encaminhada, ele deve assumir a vaga do André Mazuco. O André Mazuco foi para o Santos e o Rodrigo Pastana, então, ele coleciona na carreira acessos e também polêmicas e é um nome que aposta o presidente Sérgio Santos Rodrigues para esta vaga na diretoria de futebol do Cruzeiro. Então a negociação bem encaminhada, não mudou nada nas últimas horas. O presidente Sérgio Santos Rodrigues, que estará logo mais no programa Bastidores com o nosso João Vitor Xavier, com o Edu Panzi, para responder a vários questionamentos e sobre este momento que passa a instituição Cruzeiro Esporte Clube. Para a gente fechar, uma informação sobre o zagueiro Dedé. Ele perdeu mais uma vez na Justiça do Trabalho. O Dedé fez aquela perícia, apresentou o laudo e aí ele tentou a rescisão indireta com o Cruzeiro mais uma vez, através de um mandado de segurança, em segunda instância.
e a liminar foi indeferida pela Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho encaminhou o processo para uma tentativa de acordo. O que a Justiça está dizendo? Dedé, se você quiser sair neste momento para negociar com uma outra equipe, é importante que você faça um acordo com o Cruzeiro, e aí, claro, ficaria muito abaixo do que ele pediu como valor de causa nesta ação contra o clube, a ação com o valor de mais de 35 milhões de reais. Então vamos ver, a defesa do Dedé tenta antecipar a audiência, que a princípio está marcada somente para novembro. O Dedé já não atua desde outubro de 2019, ele vem fazendo algumas atividades, posta no Instagram dele, mas até agora não retornou para valer a treinamentos, mesmo que seja fora do Cruzeiro. O contrato segue em vigor, vai até o final de 2021. Então vamos acompanhar. É mais uma ação que sempre gera uma preocupação, porque o valor de causa é muito alto. O Cruzeiro, que tem a defesa neste caso, e assim como os outros na Justiça do Trabalho, do escritório Ferreira e Chagas Advogados, com o doutor Davidson Malaco. É o pensamento então, Emanuel, em algumas frentes, buscar logo o diretor de futebol para dar sequência no planejamento de 2021, fechar a preparação e fazer um bom jogo contra a Juazeirense quinta-feira. Nunca é demais lembrar. 4:30 da tarde, no Gigante da Pampulha, é Copa do Brasil, terceira fase, e aquela premiação milionária que todo mundo fica de olho, Carneiro. O Cruzeiro vai ter que enfrentar ainda, durante algum tempo, todas essas causas na justiça, a herança maldita recebida aí pelo Sérgio Santos Rodrigues. E falando em Sérgio Santos Rodrigues, o presidente do Cruzeiro vai estar hoje no programa Bastidores da Itatiaia, a partir das 8 horas, logo após o Jornal da Itatiaia à noite, respondendo a muitas perguntas de torcedores, como ele está imaginando o Cruzeiro a partir desse junho de 2021. 6:29, é a turma do bate-bola pela Itatiaia.